Bom dia! Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a importância de conhecer Jesus. Diante de pergunta de Jesus, quando caminhava para aldeias de Cesárea de Felipe, a respeito de que diziam sobre a pessoa dele. Quem dizem os homens que eu sou? Nesta hora, os discípulos descreveram opiniões que as pessoas tinham sobre Jesus, relacionando-o como João Batista, Elias ou um dos profetas conhecidos. Diante da resposta, o servo faz uma nova interrogação e então Pedro faz uma confirmação de fé. Tu és o Cristo, que está lá em Marcos 8, 29. A verdade que precisa ser conhecido por todos. Faz-se imperioso conhecer a identidade do servo. Cumpre ressaltar que ainda hoje ele é desconhecido por muitos. Não é difícil de enxergar que, apesar das muitas fontes e evidências históricas acerca de Jesus, muitos o renunciam como Senhor e Deus. Se a pergunta feita aos discípulos sobre quem ele era fosse dirigida aos homens de hoje, encontraria uma resposta ainda mais extensa e variada sobre quem de fato ele era. Partilhamos de opiniões que atualmente existem milhares de religiões e certamente a resposta sobre a sua pessoa, que eu avaliaria de maneira pejorativa. Assim te convido a pesquisar e buscar conhecer esse servo, que dividiu a história da humanidade e permanece transformando a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Então Jesus, ele ainda não é conhecido em todas as nações. Ainda existem povos que nunca ouviu falar de Jesus. Mas nós que dizemos ser servo, conhecemos Jesus realmente? Para conhecer Jesus, nós temos que ler a Bíblia. Estar constantemente lendo a Bíblia. Não é passar o dia todo lendo, mas todo dia tirar um momento para fazer a leitura da Bíblia, para conhecer mais sobre Jesus. A fé que é conhecida mediante, a verdade que é conhecida mediante a fé. Tendo comparado as ideias pedagógicas de muitos estudiosos, constatamos que muitos deles são unânimes em dizer que grande parte do povo da terra, independente de religião, tem algo a dizer sobre Jesus Cristo. Aliás, não podemos deixar de mencionar que sobre este servo de Deus há muitos confrontos de opiniões. Podemos dizer haver convergências e disparidades sobre esta maneira de pensar. Muitos se baseiam sobre a pessoa do servo se revelando dos dados científicos ou históricos. Entretanto, os evangelhos nos fazem ver que somente através da fé conseguimos conhecer mais acerca de Jesus. Um conhecimento que não se limita ao intelecto, mas que resulta em experiência e transformação. Marcos 5:34. Então é através da fé que nós conhecemos Jesus. Porque nós não vemos Jesus, mas nós temos fé que ele fez todo o universo, que ele criou tudo e que ele está entre nós. Ele morreu, foi sacrificado para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. É a salvação da nossa alma. Mas para isso temos que conhecer Jesus. Conhecemos realmente Jesus? Porque para isso temos que nos arrepender das nossas más ações e obedecer, servir, cumprir os mandamentos. Porque quando Deus deu lá os mandamentos para Moisés, quando Jesus veio que morreu na cruz, ele não excluiu esses 10 mandamentos. Eles permanecem vivos até hoje. São os mandamentos bíblicos. E nós temos que seguir esse mandamento. A humanidade hoje ela caminha para uma situação caótica. Ela está uma situação caótica. Porque as pessoas fazem o que dá na telha, o que dá na vontade, a promiscuidade, a falta de amor para com o seu próximo, a falta de empatia com o seu próximo. Nós temos que amar mais, que olhar mais para as pessoas. Quantas pessoas nesse momento estão precisando de uma palavra, de um abraço, de um sorriso? E nós nos negamos a isso. Isso é amor. Não olhar a quem. Não olhar, fazer o bem sem olhar a quem. Não é como o Senhor diz, dar com uma mão e esconder a outra. É a caridade, é o amor.
Não importa para quem, quem vai lhe dar recompensa do que se você faz aqui nessa terra para o seu semelhante é Deus. É Ele que não vai nos dar recompensa. A recompensa aqui não vale nada. O que vale é lá, a nossa alma está lá no paraíso. Tribulações teremos, ele disse assim, que aqui no mundo nós teríamos tribulações, mas nós tínhamos que ter fé, que Ele está nos conduzindo, Ele está na nossa frente. É só chamarmos Ele para perto de nós, porque Ele não vem se nós não abrirmos a porta do nosso coração para que Ele entre. Se você não der lugar para Jesus, para o Espírito Santo, Ele não entra sem você querer. Ele não é ladrão. O ladrão é que entra pela janela para saquear. Jesus não, ele bate na porta e se você abrir, ele entra. Então abra a porta do seu coração para que Jesus possa entrar, para que ele possa fazer uma mudança na sua vida. Porque só é Jesus Cristo. Para suportarmos, para carregarmos tudo que tem aqui neste mundo tenebroso, é só caminhar com Jesus. Que nós venhamos meditar a cada dia. Para você conhecer mais sobre a história, a importância de conhecer Jesus, vai lá em Marcos. Marcos, leia o livro de Marcos que você vai conhecer mais sobre Jesus. João, Mateus, Lucas, você vai conhecer mais sobre Jesus. Sobre a trajetória de Jesus, o que Jesus fez aqui, o que ele deixou para que nós, como seus discípulos, pudéssemos fazer. Ele disse, ide a todos os confins e pregai o evangelho. Então, nós somos servos. Jesus, ele esteve aqui como servo. Ele não esteve aqui como um homem rico, como uma autoridade rica, não. Conheça mais Jesus que você vai ver como foi a vida de Jesus aqui. Vamos pensar mais no ser. Quando nós nos dedicamos mais a Jesus, como nós tiramos mais tempo para Jesus, as outras coisas ele vai acrescentar. Não vamos deixar Jesus de lado e fazer coisas que venham trazer consequências trágicas para as nossas vidas, para a nossa geração. Vamos estar intercedendo por esse povo. Os terremotos estão acontecendo, os sinais estão acontecendo da vinda de Cristo. Desperta tu, ó igreja, que dormes. E os sinais estão aí para todos os lados. É guerras, é terremotos, é maremotos. Pessoas morrendo de fome. E você não faz nada, não dobra seu joelho para pagar o preço por essas vidas que não conhecem Jesus. Muitos povos não conhecem Jesus. E cabe a nós. Nós temos hoje a internet, nós temos ferramenta que essa mensagem pode alcançar N países. Que o Senhor nos abençoe e que venhamos refletir nas nossas ações. Compartilhe meus vídeos, vá curtindo e que Deus entre lá no YouTube. Compartilhe os meus vídeos, as minhas mensagens que estou postando todos os dias lá. Deus abençoe a todos.